Tete. Estou aqui para te convidar para a nossa nona live, que será neste sábado, dia 11 de julho, às 19 horas, neste mesmo canal. O tema será a voz e a expressão de quem comunica. Esse tema será apresentado por Cristiane Magacho, que é fonoaudióloga, e é quem vai compartilhar conosco dicas de como fazermos o bom uso da nossa voz. Compartilhe essa informação com seus familiares e amigos e esteja conosco sábado, às 19 horas, neste mesmo canal. Essa live será moderada por Elisa Dutra, coordenadora do Departamento Regional de Escola Dominical, e também por Joyce Coutinho, que faz parte da sua equipe. Esteja conosco. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que está na Palavra de Deus em Filemão, capítulo 1, versículo 6. Para que a comunicação seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós, em Cristo Jesus. Tchau, pessoal. Até lá. Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Elisa Costa, coordenadora do Departamento Regional da Escola Dominical, e estou muito feliz... Não começou, né, Lina? Olá, pessoal! Eu sou Elisa Costa, coordenadora do Departamento Regional da Escola Dominical, e estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite para a nossa nona live. Que maravilha! E estamos aí com algumas pessoas que estão já nos assistindo. Acho que tem já 1000 pessoas, né? Vamos dizer assim. Vamos profetizar 1000, 10.000 assistindo essa live. Mas que bom que você está aqui. A escola dominical não pode parar. Portanto, nós então lançamos aí o projeto Escola Dominical em Ação. E através das nossas lives, através das nossas atividades online, as nossas igrejas, nossas escolas dominical têm dado continuidade às suas atividades. Para você que está nos assistindo pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito fácil. É só clicar em inscrever-se, né? E você já estará inscrito. Não dói nada, não tem que pagar nada, nem que colocar o CPF. E você que está nos assistindo, dê o seu like. Diz aí, dá aquele ok, né? Aquele papo firme. Fique conosco, participe do nosso chat, interage aí com a galera e fique até o fim. Essa live de hoje promete. No final da live, nós teremos sorteios de brinde. E tem já um pessoal que já está acostumado a ser sorteado aí. E você também pode ser sorteado essa noite. A nossa escola dominical, nós temos aprendido a cada momento, né, a cada atividade que realizamos, nosso alvo é cuidar de pessoas, cuidar de vidas, levar o ensino àqueles que precisam aprender, e todos nós precisamos, quem não precisa aprender, não é mesmo? Então, a nossa primeira região, as nossas atividades estão aí a todo vapor. Eu estou muito feliz com os resultados da pesquisa que nós fizemos na Escola Dominical. Muitas igrejas fazendo essas atividades online, né? Algumas agora voltando às suas atividades do culto, ainda com uma certa restrição, algumas só no início de agosto. A live de hoje, ela é especial para você, professor, professora, coordenador, coordenadora, pastor, pastora, líder, para você que comunica, que usa a sua voz e a sua expressão para levar uma mensagem. E a nossa mensagem, ela tem que ser boa, tem que ser clara, temos que fazer bom uso da nossa voz, não é mesmo? Eu quero deixar com você um versículo para a nossa reflexão, que está em João 10, 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você ouve a voz do Senhor? Você conhece a voz do seu Senhor? Porque o nosso Senhor nos conhece.
Hoje, infelizmente, nós não teremos aí a presença da Débora Santos, a nossa intérprete de Libras. Que pena, não é mesmo? Ela hoje teve um compromisso e não pôde estar conosco. Mas eu quero convidar para compor a nossa mesa, para fazer a mediação dessa mesa, dessa live nessa noite, a Joyce Coutinho. A Joyce está entrando aí. Vamos esperar a Joyce entrar. Oi, Olá, Joyce, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Feliz por estar aqui junto com vocês nessa noite, em nome de Jesus. Bom. Amém. Nós também estamos felizes por você ter aceito o nosso convite. A Joyce Coutinho, ela é professora, ela é também, ela faz parte da igreja do Campo Missionário de Jardim Luciana, lá em Nova Iguaçu, e ela faz várias coisas na igreja, né? Nem vou dizer quais são, que são muitas, né? Tem várias funções. Um campo missionário tem sempre muita demanda, muita necessidade de trabalho, de liderança, e a Joyce é essa líder exemplar que está aí e hoje está conosco. Glória a Deus. E nós temos uma convidada especial dessa noite, que todos estão com certeza ansiosos para ouvi-la. É a Cristiane Magacho. Olá! Oi, Cristiane. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Amém. A Cristiane, ela é fonoaudióloga, especialista em voz, doutora em linguística, membro da Igreja Metodista em Pilares e também líder de célula e professora da escola dominical. Olha que maravilha! E nesse momento, o pessoal está querendo muito te ouvir, Cristiane. Nós temos aí, acho que, umas 1.000 pessoas assistindo a live. Opa, que bênção, pela fé. Se não bater o 1.000 agora, vai bater depois, né? Mas Deus é bom. A live fica gravada e aqueles que não puderam assistir nesse momento vão assistir em outro momento. Bom, não quero falar mais, vou deixar com vocês Joyce mediando a mesa com Cristiane Magacha. Obrigada. Obrigada, Elisa. Olá, Cristiane. Então, vamos começar esse bate-papo aqui. Eu creio que vai ser bênção, não só para a gente, mas para você. Estamos ansiosos de verdade. Eu, como professora da rede estadual, que tem que ficar fazendo aí aula ao vivo, fora as atividades da igreja, estou aqui ansiosa para aprender com você. E porque, de fato, muitas vezes, né, a voz é algo que a gente acaba sucateando, né? Assim, a gente não trata, a gente vai empurrando, né, o cuidado com a barriga. Então, se Deus está proporcionando esse encontro aqui hoje, com certeza Ele quer puxar nossa orelha também e quer nos disciplinar. Amém? Então, eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Primeiro, Cristiane, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel do fonoaudiólogo. Muita gente, né, tem dúvidas sobre que atividade, né, qual é a especialidade de fato do fonoaudiólogo, e também falasse um pouco sobre a importância de quem comunica, né? Quem comunica deve recorrer muitas vezes ao fonoaudiólogo e não faz isso, né? E eu gostaria então que você tratasse, né, dessa importância também. Tá ótimo. Boa noite a todos, shalom, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui nessa live, um prazer, Joyce, Elisa, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e estou também ansiosa para compartilhar com vocês essa inspiração que o Senhor me deu. Eu creio que eu não fui fazer fonoaudiologia por um acaso, por coincidência, e quero dizer para você que está nos ouvindo, se por acaso você está ainda em dúvida ou se você tem algum medo, converse com o Senhor, ele vai te direcionar para algo que ele tem só para você, inspiração para a sua vida e para que você possa compartilhar com os outros, com os demais irmãos e com as pessoas o que Deus deu para você, como deu para mim a fonoaudiologia. Bom, o fonoaudiólogo, ele é o profissional que cuida da comunicação oral e escrita, da voz, da audição, da linguagem, da fala. Muita gente não sabe qual é a diferença de voz e fala. Voz é o som que sai das suas cordas vocais. Então, o som que
que usa o ar que sai do seu pulmão, encontra as cordas vocais aqui no pescoço, ali o som é produzido, esse som é articulado e amplificado nas caixas de ressonância, ou seja, na boca, no nariz, o seu corpo todo vibra, né? Se você colocar a mão aqui no seu rosto, aqui nos seios da face, você vai perceber como o seu corpo vibra quando você produz a voz. Então, voz é o som. E a fala é o que foi articulado e chega no ouvido do ouvinte. Isso é comunicação. A comunicação pode se dar de outras formas, mas a gente vai falar sobre a comunicação oral. Uma outra coisa importante para falar, que a Joyce perguntou, é que o fonoaudiólogo, ele cuida da voz, da fala, da audição, e aí a gente pode repartir um pouquinho, né? Aquele bebê que nasce, ele precisa fazer uma triagem auditiva, ou seja, ele faz o teste da orelhinha. Isso, quem faz é o fonoaudiólogo. Se a criança descobre, né? Se os pais descobrem que aquela criança é surda, ela vai precisar ser protetizada, se for o caso de botar alguma prótese auditiva, ou ela vai precisar fazer também reeducação, ou, na verdade, habilitação fonoaudiológica, porque a criança que nasce sem ser ouvinte, ela não aprende a falar, porque nós ouvintes falamos porque ouvimos. Nós só falamos porque nós ouvimos. Tem uma fase do bebê, que é aquela fase do balbucio, né? Que ele fica, blá, 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 blá. Aí a mãe logo acha que está falando mamãe, o papai acha que está falando papai, mas não, ele está só no ato reflexo, produzindo vários sons. E o próximo passo ele afunila os sons da cultura que ele está inserido. Então, esse bebê ele começa a sair do balbucio e começa a funilar dentro de tudo que ele tem capacidade de produzir, sons dentro da boca, sons labiais, sons com voz, sem voz, né? Aquele jogo de sons. Depois disso, ele passa por uma fase chamada imitação. E aí é que o bebê surdo não continua, ele fica mudo. Mas não porque ele não tem voz, ele tem voz, só que nesse momento ele para de falar porque ele não ouve. Então ele não tem esse feedback, esse monitoramento auditivo. Então o fonoaudiólogo ele é também responsável por habilitar a parte de linguagem, a parte de fala em bebês que não escutam desde que nasceram. E também em crianças ou adultos que porventura perderam a audição ao longo da vida por algum tipo de doença. E também aqueles idosos que chegam na fase da senescência, que é aquela fase mesmo idosa, que ele vai perdendo a audição, como vai perdendo também a visão. Então, o fonoaudiólogo vai cuidando da parte da audição em todos esses trajetos. A parte de linguagem é aquela parte que você trabalha com a criança desde que ela tem alguma dificuldade de aprendizagem, que ela tem dificuldade na escola, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que tiveram um derrame ou AVC, que ficaram com dificuldade de se expressar, às vezes ficam até com aquela hemiplegia, né? Aquela parte, metade do corpo paralisada e a outra metade funcionando. Muitas vezes a gente tem associado a isso a dificuldade na expressão. Esse senhor ou essa senhora, ou até mesmo adultos, né? Porque o derrame ou o AVC, ele não compromete só pessoas que estão na fase na terceira idade, mas também comprometem pessoas na fase adulta. Essas pessoas, então, têm dificuldade na expressão, elas entendem tudo, mas na hora de se expressar, houve uma ruptura em termos neurológicos, então o fonoaudiólogo precisa atuar para que ele volte a se comunicar. E temos também aquelas pessoas que usam aparelho ortodôntico, né? E precisam fazer fono para tratarem da língua, dos lábios. Muitas vezes, quem usa aparelho ortodôntico fala com a linguinha projetando no fonema determinado, ou engolem com a língua para fora, ou são respiradores orais, né? Aquela criança que respira pela boca. Muitas vezes a gente acha que a criança é mal educada porque não mastiga de boca fechada, mas muitas vezes ela só não fecha a boca porque ela não respira pelo nariz. Então, é uma questão que tem que ser tratada. Às vezes a gente fala, fecha a boca, menina, né, para os nossos filhos, mas a gente, às vezes, não percebeu que ele tem uma obstrução nasal e por isso ele mastiga de boca aberta. Então, isso tudo tem que ser visto. E o fonoaudiólogo ele vai avaliar todas essas funções, mastigação, deglutição, respiração,
fonação, que é a parte da voz, a parte de fala. Então, a gente vai, dessa forma, conduzindo esses pacientes, esses clientes que nos procuram. Eu sou especialista em voz, então eu trabalho com profissionais da voz, que são pessoas que usam a voz como ferramenta de trabalho. Então, essas pessoas, como o operador de telemarketing, como o cantor, o ator, o padre, o pastor, o advogado, o professor e o próprio fonoaudiólogo, são profissionais que usam a voz como ferramenta de trabalho. E essas pessoas me procuram muitas vezes para aprimorar a voz, ou seja, não tem nenhuma doença, não está rouco, não perdeu a voz, mas simplesmente tem uma preocupação em dar a sua melhor voz dentro do seu trabalho. São pessoas que utilizam a voz por muitas horas seguidas e têm alguma dificuldade, assim, eu acho que no final do dia eu fico cansado, então eu vou procurar logo um fonoaudiólogo para que a gente possa avaliar todas essas funções para que não chegue lá na frente eu tenha que me afastar da sala de aula porque eu estou rouco. É isso, então, Joyce. Esse é o trabalho do fonoaudiólogo e o meu trabalho especial. Ok. É interessante, né, como há situações que a gente muitas vezes nem associa, né? Esse trabalho com crianças com dificuldade de aprendizado é algo assim que eu não associava ao fonoaudiólogo e eu só pude conhecer quando um dos meus filhos teve esse problema e precisou então ser assistido pela fono, né? Eu falei, nossa, então você vê como é um trabalho amplo, né? E pouquíssimo conversado assim com a massa. E aí, então, eu peço para você falar mais a fundo sobre os problemas de comunicação especificamente. Que problemas de comunicação a gente pode tratar a partir da fonoaudiologia? Como problemas de dicção, por exemplo, que foi o que você citou também. Existem vários problemas que podem impossibilitar a comunicação, e a gente está falando daqui da comunicação oral, como também prejudicar, ou vai impossibilitar ou vai prejudicar. Por exemplo, a disfluência ou a gagueira é um comprometimento na comunicação oral. Muitas vezes a pessoa que gagueja tem muita timidez, fica com vergonha, não inicia uma conversação porque ela sabe que vai ser bloqueada ali por algum motivo. Ela vai gaguejar, ela vai às vezes ter movimentos associados, às vezes de rosto, algum tipo de tensão na mão ou na própria face. Então, esse é um dos motivos porque alguém procura o fonoaudiólogo por algum motivo de comprometimento na comunicação. Um outro aspecto é o que você falou, é alguém que usa a voz como ferramenta de trabalho, algum comunicador, como esses que nós conversamos, e que ele percebe que ele precisa melhorar. Às vezes não é a voz, mas às vezes é a expressividade. Ou seja, se você tem aula com um professor, principalmente nesses dias, né, de isolamento social, em que você tem aula, que o professor dá aula à distância, esse professor tem que ser muito interativo, ele tem que ser muito atrativo. A comunicação dele tem que ser atraente, senão o aluno não tem interesse. Aquele professor de cursinho, de pré-vestibular, que precisa de uma riqueza de detalhes, às vezes ele precisa correr muito com todo o conteúdo, ele precisa ter uma expressividade que atraia, não só de fisionomia, de gesto, mas de voz. Então, ele precisa ter uma velocidade de fala adequada, ele precisa ter uma inflexão adequada. Eu não posso falar tudo de forma monótona, porque é chato. Né? É chato presencialmente, você imagina agora em tempos de educação à distância. Uma outra coisa importante também que o comunicador precisa ter consciência e ciência é a palavra de valor. Existem palavras no nosso discurso que são importantíssimas. E aí você, como comunicador, você tem que saber que palavras são essas. Isso pode acontecer lendo um texto ou falando, né, explicando a sua aula. Você precisa identificar essas palavras e torná-las diferentes das outras. Você tem que dar algum destaque. Por exemplo, se eu digo assim, com pneus tim-tim, você vai longe. Então, essa é a frase que eu escolhi para demonstrar isso.
Se eu falo assim, com o pneu extintinho você vai longe, não quis dizer nada, eu não tive expressividade, eu preciso persuadir alguém para comprar esse pneu, assim como o professor precisa persuadir o aluno para entender o que ele está dizendo. Então, ele tem que ser um bom comunicador. Então, para eu dizer que aquele pneu é relevante para você, é importantíssimo, você precisa dar um destaque, você precisa dar credibilidade ao que você está vendendo. Então, você vai dizer, com pneus Tintim, você vai longe. Então, você usa o gesto, você usa a fala, a voz. Eu disse longe, com alongamento, porque eu quero dizer que ele não vai parar na esquina, ele vai longe, de fato. Então, é só um exemplo de que a palavra de valor, a palavra mais importante do texto, existem várias palavras de valor dentro de tudo que a gente está conversando. Você precisa dar destaque para depois o João que viu a nossa live, ele não vai saber exatamente com que palavras eu disse tudo, mas ele vai resumir e vai dizer, olha, a fonoaudióloga que estava na live, ela disse isso, aquilo, aquilo outro. Mas para isso eu tenho que dizer bem, eu tenho que entregar um bom discurso, eu tenho que entregar uma boa comunicação. Uma outra coisa também que é importante no comunicador é que ele ouça bem. Se ele não se ouve bem, ele não comunica bem. Se ele não ouve bem, ele não reconhece os sons da fala, ou pode ter algum prejuízo. Então, ele pode ensurdecer fonemas, ele pode trocar sons. E para que isso não aconteça, ele precisa ter um laudo, né, audiométrico, uma audiometria feita dizendo: você tem audição ótima, você não tem nenhuma perda auditiva. Principalmente quem já trabalhou em ambientes ruidosos, né, com alguma dificuldade. Uma outra coisa também importante se você já usou a voz por muito tempo, né, aquele professor de educação física que dava aula em pátios de escola sem nenhuma acústica, dava aula em academias com muito barulho, fatalmente, se ele não cuidar da voz, ele vai precisar de um fonoaudiólogo, porque ele ficou rouco, ficou com calo nas cordas vocais. Então, isso também prejudica a comunicação, algum ruído na voz que faça com que você não seja bem entendido. Alguém que fale assim, por exemplo, com a língua assim, botando a língua para fora, é só um exemplo de situações em que compromete ou pelo menos impossibilita, ou melhor, impossibilita ou pelo menos compromete a sua comunicação. Se você não articula bem, se você fala com a boca fechada, você até vai me entender, mas eu vou sobrecarregar o meu instrumento fonador. Eu preciso articular bem para que as palavras sejam bem entendidas, principalmente para a comunidade surda. Então, se eu tenho alguma dificuldade em ouvir, eu preciso fazer leitura labial. Em tempos de uso de máscaras, a gente tem aí um impedimento, né? Mas aí, mais para frente, a gente pode falar sobre isso. Então, basicamente, são essas as dificuldades ou as impossibilidades que você tem dentro da comunicação oral. Ok. Tem um assunto que você tem abordado nas redes sociais, que é a dermatografia. É assim mesmo que fala? Eu queria que você tratasse um pouco desse assunto aqui, explicasse um pouco para a gente. Bom, a dermatografia é uma das coisas que eu digo, né, que foi inspiração de Deus. A dermatografia ela é muito tratada no esporte. Então, muitos sujeitos que querem fazer algum tipo de esporte, eles fazem essa avaliação com o professor de educação física para saberem a predisposição genética, se eles têm predisposição genética para velocidade, se eles têm predisposição genética para resistência. E aí eles vão escolher esportes que privilegiem essa habilidade, né? Não é à toa que o Usain Bolt foi o maior velocista do mundo, porque ele entendeu que ele era rápido, então ele buscou provas curtas que privilegiassem aquela habilidade que ele tinha genética. Então, a dermatografia é o estudo da impressão digital, que é um marcador genético que aponta, que identifica potenciais musculares, como a velocidade, a resistência, a força e a coordenação motora. A dermatografia foi introduzida na fono por mim na minha tese de doutorado que eu defendi em 2017. Então, a partir desse momento, nós conseguimos trazer a dermatografia para dentro da fonoaudiologia, mostrando que dentro da avaliação vocal que o fonoaudiólogo já faz,
ele pode incluir essa avaliação da predisposição genética para o fonoaudiólogo, então, prescrever exercícios vocais baseados também nessa informação. Então, um exemplo, um cantor lírico, esse é um exemplo real. Um cantor lírico me procura porque ele tem espessamento de corda vocal, que é quase um calo nas cordas vocais, e fica rouco no final da ópera. Ele me procura com essa queixa. Com a dermatoglifia, fiz avaliação vocal e tudo, né? Mas com a dermatoglifia eu percebi, eu identifiquei que ele tinha predisposição genética para a velocidade de contração muscular. Então, era uma pessoa que tinha muita facilidade em recrutar músculos. Então, por exemplo, no canto, assim como velocista, você precisa fazer, por exemplo, no canto lírico especificamente, ele precisa fazer coloraturas, que é uma linha melódica que precisa de velocidade e de agilidade. São passeios pelas notas de graves e agudos. Então, esse cantor lírico ele tinha facilidade de transitar por esses sons graves e agudos, porque o som grave é produzido por um músculo, o som agudo é por um outro músculo. Então, ele trocava, ele tinha essa facilidade de velocidade de contração muscular. Só que a agilidade, que é uma outra tarefa importante na coloratura, ela precisa da coordenação motora, que era uma coisa que ele não tinha em termos de predisposição genética. Então, o fonoaudiólogo, que recebeu esse sujeito, né, nesse caso fui eu, ele tinha, então, espessamento de corda vocal, que é adquirido por esforço vocal, por força, por não saber usar a voz. Todos nós somos suscetíveis a ter calos nas cordas vocais, se a gente não souber usar a voz. Se fizer muita força para falar, se não fizer aquecimento, condicionamento vocal. E ficar rouco no final da ópera era porque justamente ele não tinha resistência e coordenação. Então, nós treinamos esse sujeito para que ele conseguisse, junto com a velocidade que ele já tinha, voar em termos de ópera. Então, esse espessamento foi reabsorvido, porque assim como os calos, né, que são os nódulos vocais, não precisa de cirurgia. Somente com exercícios vocais, esse espessamento ele é reabsorvido. E aí depois ele não ficou rouco mais no final da ópera, porque ele aprendeu a usar a voz e nós treinamos a resistência, que era algo que ele não trazia geneticamente falando. Então, a dermatoglifia é uma avaliação genética que nós utilizamos para trabalhar o treino, que a gente chama de fenótipo. Então, há uma avaliação genética que nos auxilia, nos dá um olhar para que a gente possa agregar conhecimento para trabalhar a voz desse sujeito. Não serve só para cantor, não, serve para todos nós. Todos nós temos um talento muscular, seja velocidade, seja resistência, força, coordenação motora, todos nós somos talentosos em termos de potencial muscular. E nesse caso desse cantor, ele precisava não só do que ele trouxe de genética, mas ele precisava da resistência e da coordenação motora, que nós treinamos isso em terapia. Então, essa é a dermatoglifia. Então, permite até dar um tratamento mais adequado, né? Pelo que eu entendi. Isso, e aí a gente consegue, desculpa, Joyce, a gente consegue, então, diminuir o tempo de terapia, a gente consegue efetivar a fonoterapia. Então, a gente tem um olhar mais personalizado. É muito mais fácil você personalizar exercícios para aquele sujeito com a análise dermatoglífica, porque você vai saber exatamente do que ele precisa. Entendi. Bom, fala um pouco para a gente, Cristiane, como uma pessoa que usa a voz frequentemente, seja ela seja no campo profissional, ministerial, né? Hoje em dia, a gente, mesmo, né, com a adoção de várias atividades online, a gente tem usado a voz, né? E eu percebo que no meu dia a dia eu uso até mais. Porque quando eu estou na sala de aula, efetivamente, né, presencial, eu uso a minha voz até para administrar um conflito e tal, mas aula mesmo, falando ininterruptamente, vamos colocar aí meia hora. Mas quando eu estou online, eu não tenho mais que administrar esses conflitos. E aí quando eu percebo, eu estou quase uma hora falando, direto. Né? E eu falo, uau, né? Então, e a gente não toma cuidados, como eu falei para você, não estou falando a gente, eu,
não tomam muitos cuidados. A gente queria saber aqui como que alguém que usa a voz no seu dia a dia tão frequentemente pode se expressar melhor, mas pode também tomar atitudes que preservem essa voz. Tá, então, antes de eu começar a falar especificamente sobre esse assunto, eu vou dar uns exemplos aqui. Eu trabalho com profissionais de diversas áreas de uso da voz profissional que não são cristãos. Então, trabalho com cantores sertanejos, cantores de rock, de funk, e que eu vou te falar, Joyce, são pessoas que cuidam muito mais da voz do que os cristãos. Isso me entristece, porque nós somos templos do Espírito Santo. A gente sabe disso, que nós somos templos, né? Cada um de nós é templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos cuidar. Então, ó, o Senhor dá a unção, o Senhor dá o chamado. Aí eu estou falando aqui com pastores, né, com pregadores de forma geral, estou falando aqui com o Ministério de Louvor, estou falando com missionários, estou falando com professores de escola bíblica, escola dominical, estou falando com líderes de células. O Senhor dá unção e o Senhor capacita em termos de chamado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? O Senhor faz o que é de responsabilidade dele, mas o que é de nossa responsabilidade, a gente tem que fazer. Então, eu fico triste quando eu vejo um cenário de ministros de louvor roucos, porque, por muitas vezes, negligenciam o seu cuidado. Então, assim, as três coisas são importantes, o chamado, a unção e também o cuidado com a voz, porque nós somos templo do Espírito Santo, né? E eu vejo que o mundo secular, ele dá muito mais valor, ele cuida tanto da voz. Se eu pedir para o sujeito fazer 3 vezes ao dia, ele vai fazer o exercício 3 vezes ao dia. Ele às vezes me manda o WhatsApp, olha, Cris, eu estou com dificuldade em tal exercício, você me esclarece isso? Então, assim, eu acho isso ótimo, porque eu sei que aquele sujeito está fazendo o que eu pedi, e eu vou ter certeza que na próxima sessão a gente vai conseguir. E ele sabe que ele é daquele instrumento de trabalho. Então, cristão mudasse, né? Que a visão, que a consciência de ser um instrumento de trabalho não fosse negligenciado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência de que somos templos do Espírito Santo, que somos pessoas que usamos a voz como ferramenta de trabalho. É o Evangelho, foi uma ordenança do Senhor. Mas aí a gente tem, claro, né? A gente vai falar, eu vou falar um versículo que eu amo, que está em Cânticos, que fala sobre a voz da noiva. A voz da noiva, ela pode ser voz, som, pode ser gesto, o que for, mas o Senhor quer ouvir a nossa voz. Ele quer que nós falemos a outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Muitas vezes, todos nós que estamos aqui participando dessa live, tenho certeza que você já deve ter ouvido assim, caramba, assim, você fala com alguém, né, sobre algo do Senhor, ou pelo menos assim, nossa, você tem tanto potencial, eu acredito em você. Às vezes essa palavra era a única palavra que faltava, porque aquela família nunca disse isso para o seu filho, ou para o seu marido, ou para a sua esposa. E você vai ser porta-voz das boas novas do Senhor. Então, que nós possamos ter voz, né? Era só isso que eu queria falar antes da gente entrar na especificidade. Existem muitos mitos e verdades, né? Muitos cuidados. A primeira coisa que nós temos que saber é que um atleta, para ele correr uma maratona, ou para ele correr 100 metros rasos, ele precisa de condicionamento, ele precisa alongar as suas pernas, por exemplo. Assim somos nós, só que precisamos alongar a nossa corda vocal, precisamos alongar o nosso trato vocal. O que é trato vocal? É tudo que tem em cima da corda vocal. Então, a gente está falando aí de língua, de palato. Palato é o céu da boca, que tem aquela campainha penduradinha. É aquela parte do céu da boca importantíssima para cantar. Né? E quem está ouvindo a gente, vendo a gente, que é do Ministério de Louvor, você está entendendo isso. É importante que você tenha domínio, consciência, que você consiga botar ele para funcionar à medida que você quer.
Então, por exemplo, para sons nasais, o céu da boca encosta na língua, para o som sair pelo nariz. Para que o som seja oral, o palato, que é o céu da boca, tem que encostar lá atrás na faringe para a voz sair pela boca. Então, ter consciência de como funciona a nossa voz, lembrar da respiração. Respiração é o combustível da voz. Sem uma boa respiração, sem bom condicionamento de músculos respiratórios, você não consegue alcançar longevidade da voz, ou seja, saúde a longo prazo, porque o combustível tem que ser bom, assim como o carro, para ele desenvolver bem, aí quem dirige entende bem disso. Para o carro desenvolver bem, não ficar rateando, andar, economizar gasolina, a gasolina tem que ser de boa qualidade, gasolina, álcool, gás, o que for. Assim é a nossa respiração, que é combustível da nossa voz. Para a gente ter uma condição, uma longevidade, uma saúde vocal adequada e que ela dure por muito tempo, a gente tem que ter também uma boa respiração. Aí você vai falar assim para mim, Joyce, mas eu respiro muito bem, porque eu estou viva. Muito bem, você falou certo, você respira muito bem para viver. Mas para usar a voz, você tem que recrutar alguns músculos que vão ajudar o diafragma, que é o músculo ímpar da respiração. Então, essa é uma consciência que todo profissional da voz, todo ser que se comunica, precisa ter. E aí ele precisa ter também consciência de como ele usa a voz. Tem pessoas que têm a voz mais fina, têm a voz mais grossa. Aí chegam mulheres, eu tenho a voz muito fina, infantilizada, eu queria muito que a minha voz ficasse mais encorpada. Tem jeito para isso. Eu preciso muito. Tá chegando uma série de mensagens aqui de WhatsApp. Não sei se vocês estão ouvindo aí um barulho. Tem homens também com a voz fina, né, que acham que a voz não identifica quem ele é. Então, isso tudo tem jeito. Mas eu preciso que você tenha consciência de que você não está satisfeito com aquela situação, ou que aquilo incomoda, ou seja lá o que for, mas que você precisa ter a consciência, em primeiro lugar, de que você precisa mudar. E o que você pode fazer para isso? Então, primeiro, se conscientizar de qual é o lugar que você está. Eu tenho que melhorar minha respiração, porque eu não consigo coordenar voz e respiração. Então, vamos lá. Minha voz fica logo rouca. Então, vamos trabalhar a resistência vocal. Precisamos de condicionamento. Então, não adianta também ter receita de bolo na internet. Né? Se você procurar lá exercícios vocais no YouTube, você vai ver uma porção de exercícios, mas que isso é um problema, porque você vai fazer sem uma orientação, você vai fazer sem uma supervisão. Nem sempre os exercícios servem para todos, porque não é receita de bolo. Então, existem alimentos que você pode comer que vão ajudar a ter uma voz mais saudável. Por exemplo, todo professor, ou melhor, sempre que você pensa no profissional, professor, se você fechar os olhos, se eu pedir para você pensar numa imagem que representa o professor, na minha mente vem assim, um quadro negro atrás, uma mesa e uma maçã na mesa. A maçã, ela é fantástica para várias questões, não só para o professor, para todos que utilizam a voz, e para todos, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, porque a maçã tem uma coisa chamada pectina, que ela vai lubrificando a sua saliva, lubrifica todo o trato vocal, por ter vitamina C. E ela também, o fato dela ser crocante, você vai também trabalhando a sua articulação. Então, é muito bacana para você que usa a voz como ferramenta de trabalho, comer uma maçã antes de usar a voz. Você vai estar se alimentando, vai estar se hidratando, que ela é bem suculenta, e também vai trabalhar a articulação antes de usar a voz, seja ela cantada ou falada. Existem alimentos que melhoram a contração muscular, lembrando que corda vocal é músculo, que nem o braço, que nem a perna. Então, a gente tem que pensar nessas questões. Então, por exemplo, se você comer carboidratos e proteínas antes de usar a voz, é fantástico. E aí eu vou pedir a você que venha comigo lá para o segundo grau. Segundo grau, eu estou bem falando a minha idade, lá do século passado, ensino médio. Vamos nos reportar ao ensino médio. Você se lembra da mitocôndria, que é uma organela que está dentro de algumas células, e aí a gente está falando da célula muscular, da fibra muscular,
olhando lá para a célula. Essa mitocôndria é uma organela que é responsável pela respiração celular e que libera energia para o músculo se contrair. Então, se eu quero ter uma boa voz, eu preciso de uma contração muscular eficiente. Eu preciso, então, comer carboidratos, proteínas, fazer exercícios vocais, pensando no condicionamento. O que é condicionamento? É algo contínuo. O atleta não para de treinar. Esse tempo de isolamento social, muitos cantores não estão mais com o mesmo ritmo de trabalho, óbvio, né, por essas questões, e eles entraram no destreino. O destreino é exatamente isso. Eles vinham numa pegada de trabalho, assim como o professor, né, mas o professor continua dando suas aulas à distância, mas essas pessoas, né, o cantor, e tantos outros profissionais que usam a voz como ferramenta de trabalho, que ficaram impossibilitados de usar por um tempo a voz, vinham no condicionamento e, de repente, pararam de cantar, pararam de executar o músculo. E aí entra no que a gente chama de destreino, quer dizer, ele perdeu todo o condicionamento vocal. Quem já fez musculação, começa a ver o músculo, né, todo lindo, você vê que o corpo fica todo durinho. Para de fazer musculação só para você ver. O músculo vai voltar a ficar molinho. Assim é a corda vocal. A literatura diz que o tempo que você levou de treino, se você ficar 1/3 desse tempo sem fazer atividade física, você vai perdendo o tônus do músculo. Então, se você deixar de se exercitar, você perde aquele patamar que você estava de condicionamento vocal, aí tem que começar tudo de novo. Mas, graças a Deus, existe uma coisa chamada memória muscular. Porque na hora que você retoma os exercícios vocais, o condicionamento vem logo. Mas, de qualquer forma, você tem que olhar para trás. Você tem que voltar lá onde você parou e mandar brasa. Então, de fato, existem essas questões que precisam ser pensadas. O condicionamento vocal, então, ele é algo a longo prazo, assim como o atleta. Você é atleta da voz. Eu falei isso para o meu pastor Max, não sei se ele está nos assistindo, ele ficou feliz de saber que ele é um atleta da voz. E, de fato, todos que usam a voz como ferramenta de trabalho é um atleta da voz. Porque o músculo não é a perna nem o braço, mas é o da corda vocal, do trato vocal, da respiração. Então, esses músculos todos envolvidos na comunicação são recrutados e em alta performance. O ministro de louvor, o líder de célula, porque são momentos específicos que você está ali pregando, que você está ali levando a palavra, o missionário, o professor da escola dominical. Só que a gente não é só isso, a gente é também fonoaudiólogo, a gente é professor lá do ensino médio, da educação infantil, a gente tem a nossa casa, a gente fala com a nossa família. Então, a nossa ferramenta de trabalho, ela tem 1000 facetas. São vários lugares que você representa, várias faces que você representa, que você utiliza essa ferramenta de trabalho. Então, se cuidar, se alimentar bem. Outra coisa que eu esqueci de falar, quando você falou do que pode comprometer a comunicação, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, se você é tímido, se você, por acaso, se acha tímido, eu quero dizer para você que tem jeito. E aí eu vou dizer algo que talvez você murche, mas não. É só para a gente falar um pouquinho sobre isso. O tímido, ele é tímido. Ele não vai ser extrovertido do dia para a noite, mas isso se controla. Então, se você tem dificuldade de se apresentar, se você tem dificuldade de dar sua aula, se você tem dificuldade de estar com o seu grupo de discipulado, se você está com pavor de saber que você vai enfrentar uma igreja, que você foi nomeado pastor, que você é um missionário, precisa falar para algumas pessoas, primeiro, eu quero te lembrar que foi o Senhor que te chamou. Então, o Senhor vai te sustentar. Isso é uma coisa. A outra coisa é a sua parte que você tem que fazer. Então, uma das coisas mais importantes é você ter propriedade sobre o assunto que você vai falar. Então, se você vai fazer uma pregação, você vai esgotar todas as possibilidades daquele assunto. Então, você vai estudar não só a Bíblia, mas você vai estudar livros, você vai entrar na internet, vai fazer estudos sobre aquilo. Vai pegar lá algo que você já estudou lá atrás. A nossa igreja está fazendo cursos distritais.
de líder de célula, de pregadores, missionários e outros mais. Então, vai se ambientando, né, nesses cursos. E a outra coisa é você ter recursos audiovisuais. Eu sou professora também. Então, eu dei aula há 18 anos numa universidade. Então, lidar com adultos não é muito diferente de lidar com crianças. Não sei se vocês concordam. Então, você precisa de recursos audiovisuais. Os recursos, eles nos ajudam. Muita gente acha que o PowerPoint lá, no reto projetor, meu Deus, estou de novo me denunciando. Me denunciando. O Data Show. O Data Show, ele serve para você que está dando a sua aula, para você que está apresentando lá a sua palestra, a sua reunião, porque aquilo que está escrito vai direcionar o seu pensamento. Então, uma das coisas que você tem que fazer, só para resumir, precisamos ter propriedade do assunto que a gente vai falar. Isso é inegociável, porque você detém aquele conhecimento. A outra coisa é você ter recursos que te ajudem, te auxiliem, recursos audiovisuais. Recursos de microfone, por exemplo. Se você vai falar para mais de 20 pessoas, eu não falo sem microfone. Eu quero um microfone para que eu não precise esgotar a minha voz. Se você tem uma forma de economizar, economize. A outra coisa é você fazer o aquecimento vocal para que a voz ela não te sabote. Ore primeiro, né? Fala, Senhor, eis-me aqui. Independente se você vai falar, meu irmão, minha irmã, para alguém da igreja ou não, faça a sua oração, Senhor, eis-me aqui, que eu diminua para o Senhor crescer. E que o que o Senhor me trouxe para falar, que seja cumprido. Assim eu fiz hoje, tá, gente? Para que tudo que o Senhor quer que eu fale, que não fique nada retido, que eu não fale também nada mais do que Ele pediu. Então, se você é tímido, tem jeito. Não quero dizer que você vai virar o extrovertido, mas você vai conseguir controlar essa situação. Porque a partir do momento em que você consegue sanar todas as coisas que podiam te sabotar, pronto. Você vai ficar tranquilo. Claro que tem aqueles 5 primeiros minutos. Os 5 primeiros minutos são cruciais para que você fique mais tranquilo. Dá suor debaixo do braço, você fica com a mão gelada, você vai pegar o copo, você está tremendo. A voz é a primeira coisa também que denuncia. Mas aí tem o aquecimento vocal, tem o condicionamento que você já vem vindo, né, fazendo. Então, são questões que vão fazendo com que você vai ficando mais tranquilo. Eu acho que o fundamental é não se dobrar ao medo, né? Isso. A gente até tinha separado aqui uma questão, né, sobre esse nervosismo, né, que muitos líderes até precisam lidar, precisam falar em público, né, precisam orientar, enfim, de alguma forma vão ter que se comunicar em público, e aí acabam caindo uma série de dificuldades, né, como você está falando. E aí a voz fica baixa, fica robotizada, não é? E aí o que você tem falado aí são formas, então, da gente minimizar esse nervosismo, né? Não é vestir a camisa do tímido e falar, sou tímido, ponto, não posso fazer isso. Mas é encarar, como você falou, reconhecer, né, e buscar, então, estratégias para diminuir o impacto, né, dessa timidez. É isso, né? Isso. Tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar, você foi resumindo, eu lembrei. A outra coisa também que você precisa perceber o seu corpo. O seu corpo denuncia. Se você está tímido, se você está introvertido, se você está com medo, se você quer se enfiar debaixo da mesa. Então, o corpo, ele precisa, né? Você precisa estar, como eu posso dizer, você precisa dominar o seu corpo. Então, o gesto é complemento da palavra. O gesto que eu digo são os movimentos que você tem que fazer, movimentos mais sutis, dando sensação de continuidade. Então, se eu faço assim, por exemplo, eu estou falando movimentos mais sutis, eu não fiz movimentos mais sutis, né? Então, movimentos mais sutis. Você sempre deixar a mão assim, nunca cruzar os braços, porque isso denota que você quer parar, que você está travando alguma coisa. Então, solte os braços. Se você tem alguma dificuldade de saber onde enfiar a mão, porque é uma realidade. As pessoas, o que eu vou fazer com a minha mão? Né? Se você está em pé,
eu gosto muito de dar aula em pé, porque você vai andando, você vai se movimentando, o próprio andar já vai te organizando. Segura uma caneta, se você tem dificuldade de saber o que fazer com a mão, fica segurando ela acima na altura do peito, não passa aqui na frente do rosto. Existem ponteiras, né? Se você tiver com um recurso audiovisual, o visual, né? Você pode apontar, tem como é que fala? Umas ponteirinhas com aquela luz vermelha, você vai mostrando, né? No início ela vai ficar assim, né, na sua mão, mas depois você vai se acostumando. E não tem jeito, sabe, Joyce? É se expor. Você só vai aprender a dominar o seu medo a partir do momento que você se expuser. Eu estou me expondo. Então, eu ouvi uma frase que diz assim: o feito é melhor do que o bem feito. Se você ficar esperando ficar excelente, talvez não fique nunca, porque precisa da exposição, precisa que você comece. Então, treine a sua apresentação, a sua palestra, a sua pregação de frente para o espelho. Se olha, você precisa se gostar, você precisa se identificar. Não importa se o seu nariz é torto, se o cabelo está branco, não importa. Você tem estratégias para isso também, mas tem coisas que não tem jeito, né? Então, é isso. Se você tem essa responsabilidade, relaxa. Porque a gente acha que a pessoa vai olhar para o cabelo, vai olhar para o olho, vai olhar para o nariz, vai olhar para o dente. Não, ela está interessada no que você vai falar. Então, claro que você não tem que andar desleixada. Você vai botar uma roupa bonita, não precisa ser cara, tem que ser bonita. De acordo com o ambiente que você vai falar, né? Então, o ideal é que você, com isso tudo em equilíbrio, a coisa vai fluindo. Não deixa para preparar suas coisas em cima da hora, porque aí você vai ficar nervosa, você vai esquecer. Quanto mais você treinar, mais orgânico aquilo vai ficar. Eu só estou falando assim, isso tudo, porque eu já sou fono há 20 anos, eu já trabalho com dificuldades, né, de usar a voz, aquela coisa da oratória, há um tempo. Então, eu já tenho isso dentro de mim. Mas não quer dizer que eu não fique nervosa. Minha mão ainda está gelada. Se você estivesse aqui para ver, Joyce, eu ia apertar sua mão, você ia ver que minha mão ainda está gelada. Os 5 primeiros minutos são cruciais na vida de todos. E o medo, ele é bem-vindo. Porque o medo, ele precisa existir para que você não se ache autossuficiente. Você precisa, sim, dominar o seu medo. Você não pode ser dominado, como você mesma disse. Mas aquele medinho é o que vai te impulsionar. E vai falando. Daqui a pouco você vê que você já vai estar fazendo aquilo com mais naturalidade. No final da sua apresentação, a mão já vai estar quentinha. E vai dar tudo certo. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar nessa... E eu acho o que você falou a respeito, né, de estudar, foi uma dica, assim, na qual eu me amarrei, sabe? Porque eu sou tímida, pode ser que os outros não pensem, mas minha mãe está aí assistindo, ela pode confirmar. Eu sou tímida, tenho muita dificuldade, né, com isso. E algo que eu fiz, né, para me ajudar a me expor em público foi estudar. Foi me apropriar daquilo que eu quero apresentar, daquilo que eu preciso apresentar. Na medida que eu estudo, eu me aproprio daquilo, aquilo me dá mais segurança. Então, eu encaro melhor aquele desafio. Então, é uma dica, assim, bem... eu já provei na minha vida que funciona realmente. Gente, tô amando essa live, tá? Primeiro porque eu descobri que agora que eu sou atleta, tá? Desculpa. Tá, gente? Desculpa, eu sou atleta. Bom, quero que a gente quer também, Cristiane, que você fale um pouco sobre se há diferença no tratamento de quem comunica, de quem usa a voz só para falar e de quem canta. Se há uma diferença, se existe isso, e tem algum remédio, né, para quem quer começar a cantar? Olha, então eu vou começar da última. Todos podem cantar, Joyce. Ai, todos gente. podem cantar. Todos, sem exceção, todos nós. Existem diferenças, mas ao mesmo tempo similaridades. Então, por exemplo, o ritmo de fala é diferente do ritmo de voz cantada. Então, é uma similaridade, ao mesmo tempo, não, porque o ritmo é diferente, mas o ritmo precisa haver na fala e no canto. Uma outra coisa importante, o registro de peito. Eu não sei se todo mundo vai entender o que eu quero dizer em termos de voz cantada.
Registro de peito é aquela voz mais encorpada, que você sente ela aqui. Registro de cabeça é aquela voz mais tênue, mais fina, que você sente que ela está aqui na cabeça. Esse transitar da voz do registro de peito e de cabeça, você só vê na voz cantada. Porque na voz falada, você faz inflexão, como a gente está fazendo, mas o tempo todo, praticamente, a gente fica no registro de peito. Eu não falo aqui, eu falo aqui, no registro de peito. Então, essa é uma grande diferença. A articulação é importante tanto na voz falada quanto na voz cantada. Eu preciso articular bem para você me entender, principalmente aquela pessoa que tem alguma dificuldade de enxergar. Então, eu preciso articular bem e de ouvir, na verdade, né? De enxergar também, mas de ouvir. Mas no canto, a mesma coisa. Canto lírico e popular precisa de uma boa articulação, senão a voz não afina. Você pode estar na frequência, no tom certinho, mas se você não tiver uma boa articulação, você não tem embocadura da voz. Então, você precisa também de uma boa articulação. E, sem dúvida, a respiração. A respiração também é importante. Primeiro, para sobreviver. Segundo, para usar a voz falada, para você se comunicar. E a gente vive numa sociedade, então a gente não fica calado em momento algum, mesmo aquele mais tímido, precisa se comunicar. Uma entrevista de emprego, você tem que se comunicar. Você tem que se comunicar com a sua família. Tem gente que fala com o cachorro, com as plantinhas. Então, você se comunica o tempo todo. Então, a articulação, a respiração, o ritmo, a velocidade de fala também é uma outra questão importante. A velocidade de fala também é importante, não só para falar, quanto para cantar. Tem pessoas que falam assim, muito devagar. Isso é mais raro. Mas tem aquelas pessoas também que falam muito rápido, sabe? Que não tem tempo nem para engolir saliva. E aquela pessoa que vai falando, e você não entende quase nada. Então, essas pessoas precisam perceber a sua velocidade de fala e adequar a velocidade de fala. Já no canto, a velocidade de fala, ela é pré-determinada, porque você tem que entrar no ritmo da música. E aí vem a articulação, também a respiração que nós já falamos. Então, essas são as grandes diferenças / similaridades que a gente encontra na voz falada e na voz cantada. Cristiane, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi quando você até citou os casos, né, no meio secular de como que profissionais recorrem, né, mais frequentemente à fonoaudiologia. O que você está orientando, então, é que a gente recorra a uma fono, a um fono, antes que o incômodo venha? Ou seja, é prudente a gente recorrer à fonoaudiologia de uma forma preventiva? Sim, o ideal é que isso aconteça, para que você não chegue às vias de fato de ficar rouco, porque a rouquidão, ela não é normal. Quem tem rouquidão, aquela sujeirinha na voz, isso não é normal. Então, rouquidão, porque você está resfriado e tudo, você entende que aquela rouquidão é do resfriado se aquilo se persistir por mais até 2 semanas. Se passar de 2 semanas, você já tem que procurar um otorrino, porque tem alguma coisa errada, porque a voz precisa ser saudável. E a voz rouca é uma denúncia, né? É um sintoma de que algo não está bem. Então, se você tem rouquidão por mais de 2 semanas, é necessário que você procure o otorrino. E sim, os profissionais da voz precisam entender que é muito mais fácil prevenir do que remediar, né? Esse ditado ele serve em qualquer ambiente. É muito mais fácil prevenir do que remediar, mais barato também. Então, se você vem trabalhando sempre pensando na saúde, é assim que você vai ter êxito, porque lembrando que é a sua ferramenta de trabalho, lembrando que foi o que o Senhor deu para você fazer, foi o teu chamado. Então, não negligencie a sua voz. Cristiane, tem alimentos que auxiliam na saúde vocal? Quais alimentos podem ser evitados, devem ser evitados, né? Porque podem comprometer essa saúde. Então, tem alguns alimentos que precisam ser evitados de qualquer forma, não só para usar a voz. Mas a gente sabe que a gente não vai deixar de comer aquela pizza gostosa, aquela batata frita, né? Refrigerante. Aqui em casa a gente quase não bebe mais refrigerante. Nós conseguimos abolir, não só por causa do açúcar, né? Pelo sódio, enfim. Mas o ideal é que quem vai usar a voz, então,
Joyce, você vai dar aula hoje. Então, sabendo que você vai dar aula hoje você não vai tomar refrigerante, você não vai comer coisas gordurosas. Se você tem refluxo gastroesofágico, aquele retorno do suco gástrico, aquela sensação de azia, má digestão, peraí que eu vou beber água também. Você vai evitar, né? Porque o refluxo, ele banha a corda vocal. E se você tem essa facilidade de ter azia, má digestão, você pode até ficar rouco, ou você vai pigarrear, ou vai tossir com muita frequência. E isso é o abuso que a gente não quer que você tenha. Alimentos condimentados, muito ketchup, muita mostarda, extrato de tomate, tudo que é, na verdade, superficial, ou seja, que não é natural, a fruta, a salada, tudo que é industrializado precisa ser evitado para sempre, né? Só que a gente sabe que é difícil, porque a gente trabalha fora, a gente às vezes não tem tempo de fazer só comidas assim muito saudáveis. E uma batatinha frita é uma delícia, né? Uma pizza, ela não deve ser, então, o tempo todo, mas que seja exceção. Mas não escolha o dia que você vai usar a voz para comer a pizza. Come depois de você usar a voz. É uma outra estratégia. O café, eu amo café, Joyce, vou te dizer. Eu amo café. E o café, ele acorda a gente pela cafeína, deixa a gente ligado. Então, você está fazendo trabalho até mais tarde, né? O café, ele vai dando, assim, mais energia. Só que o café desidrata. Então, nós precisamos tomar 8 copos de água por dia, no mínimo, são 2 litros de água. Então, para você ter uma voz saudável, você não pode. Lembra que nós falamos do carboidrato e da proteína para contração muscular efetiva? Além disso, a gente não pode exigir que o músculo trabalhe uma boa contração muscular, aí a gente está falando do corpo todo, mas especialmente da corda vocal, se você não hidrata esse músculo. Porque quando você bebe água, a água não vai na corda vocal, ela vai para dentro da célula. E aí o corpo todo é hidratado. A forma direta de hidratação é com a nebulização, com soro fisiológico. Não é para botar remédio nenhum no soro, é só soro com aquele nebulizador. Eu tenho um portátil. E todo profissional da voz que eu cuido precisa nebulizar. Tem o seu nebulizador portátil, é um que você usa com pilha. E você nebuliza e você hidrata diretamente o trato vocal. Então, você garante hidratação direta e hidratação indireta bebendo água. Então, não tome café dando aula, por exemplo. Não tome café nos intervalos. Prefira um suco de frutas cítricas natural. Prefira água do que o café. Deixa para tomar o café depois, porque ele vai desidratar. E aí você vai sentir necessidade de pigarrear. Evita pão também, a não ser o pão integral, que você veja que tem farinha integral, porque o pão ele vira açúcar, né? Por conta de tudo que ele contém ali de ingredientes. Então, farinha branca, sal, muito sal. Sal também desidrata. Outra coisa importante, não usar roupas apertadas, né? Aí eu me refiro aos pastores, aquela gravata muito apertada no pescoço. Mulheres, não usem cinta para usar a voz. Você vai dar uma entrevista, você vai falar, você vai pregar, você vai dar a sua aula ou a sua palestra, não usa cinta, porque ela não vai deixar você expandir aqui o pulmão. Aí você vai ficar com uma micro-respiração e aí a sua coordenação fonorrespiratória vai ficar ruim. Uma outra coisa importante, quem trabalha no ambiente climatizado, por exemplo, operadores de telemarketing, e aí me refiro às nossas igrejas, né? Praticamente acho que todas as igrejas têm o ambiente do templo climatizado. O ideal é que você não fique, por exemplo, o pastor não vai ficar embaixo do ar-condicionado. Ministério de louvor não vai ficar embaixo do ar-condicionado, porque você vai cantar ou vai pregar assim, ó. Você se abastece de forma nasobucal. Então, se você pega aquele ar gelado e você vai ressecar todo o trato vocal, vai dar vontade de tossir, vai dar vontade de pigarrear. Então, o ideal é que você tenha consciência desse ambiente que você está. Sempre com um copo de água. Pastor, ministério de louvor, líder de célula, professor, o tempo todo com um copinho de água.
coisa da água gelada e da água sem estar gelada, eu particularmente não bebo água gelada porque ela me dá tosse e pigarro. A minha água é climatizada, não, minha água é temperada, é a água misturada. Ou não, se tiver muito frio. Tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que mastigam gelo, que bebem coisas geladas e que não acontece nada com a voz. Então, isso é um pouco contraditório, mas como eu percebo que eu não fico bem bebendo água gelada, eu não bebo água gelada. Não quer dizer que eu não beba um suco gelado, que eu não beba outra coisa gelada, leite, alguma coisa assim. Mas em outro momento, vai usar a voz ou está usando a voz, não beba gelado. Eu falei do leite, tem pessoas que, por conta do refluxo, também, tudo que é derivado de leite também é ruim. E também o leite, ele deixa a língua mais espessa. Quer ver uma coisa? Lembra, quando você come uma maçã, lembra como é que está a sua saliva? Ela fica super fluida. A língua desliza muito bem dentro da boca. Agora, come uma barra de chocolate. Como a língua gruda. Para você dar a sua aula depois, ou pregar, ou cantar, é horrível. Então, não coma chocolate antes. Deixa eu comer o chocolate depois. Eu acho que eu consegui falar mais ou menos de tudo que a gente estava pensando. Sim, tem uma pergunta aqui sobre cultura popular. Na cultura popular tem vários ditos, né, sobre cuidados, né, sobre coisas que podem atrapalhar ou ajudar a voz, né, de quem comunica. Como, por exemplo, não beba nada gelado antes de você se comunicar, ou faz um gargarejo com água morna, com sal, que vai, né, vai ser bom. O que de fato é verdade, o que é mito nesses ditados populares? Então, vamos lá por esses exemplos que você já citou, depois a gente fala dos outros. A água gelada a gente já acabou falando, né? O ideal é que você não beba gelado. Pode ser que nada aconteça, mas pode ser que você fique com pigarro, que você fique tossindo. Então, melhor que você não beba água gelada. O gargarejo faz bem. Então, você botar um pouquinho de água na boca e fazer, né? Gargarejar, você vai massagear todo o trato vocal antes de usar a voz. O sal, se você tiver. Sabe quando você está com inflamação na garganta? E a água morninha com o sal, até melhora, dá uma sensação, sabe? Você fica se sentindo melhor. Mas se você for usar a voz, prefiro que você não coloque sal. Pode até ser água morninha, mas não sal. O sal é mais para quando você está com inflamação, com edema, tá? Aquelas pastilhas todas, isso tudo é mito, tá, Joyce? E uma pastilha vai ser o super-herói para a voz. O que melhora a voz é exercício. O que melhora a voz é exercício. As práticas de condicionamento, né? E você precisa procurar um fonoaudiólogo para que você tenha um bom condicionamento vocal e etc. Mas pastilha, não é da minha época, eu só ouvi falar, tá? Mas não sei se você já ouviu falar também, Joyce, na pastilhas Vick. Pastilhas Vick, o bichinho do ram-ram pegou você arranhando, irritando a sua garganta, pastilhas Vick. A pastilha vai ficar dentro da boca, ela não vai passar na corda vocal. Então, a pastilha não vai melhorar em nada a sua voz. Você pode chupar aquelas pastilhas que anestesiam a cavidade oral, que é por conta do resfriado. Aí, ok. Mas se você está pensando em chupar pastilha para melhorar a sua voz, lê do engano. Não vai melhorar. Então, própolis, gengibre, às vezes até mascaram a voz. Não é do meio gospel, mas o meio secular, né? Como eu atendo muitos cantores seculares, alguns tinham o mito de aquecer a voz com conhaque. Na verdade, não aquece a voz, o que fica, você fica somebody love, sabe? Você fica meio altinho, aí você fica, quem é tímido fica mais extrovertido, você acaba fazendo mais esforço do que você deveria fazer, porque você está tão sem consciência total do seu corpo que você acaba cometendo abusos vocais. Então, de fato, não existe nenhuma fórmula mágica para te dar a melhor voz possível, a não ser que você treine, que você tenha condicionamento, que você tenha hábitos de saúde vocal, como beber água, comer coisas que auxiliem, né, nessa questão assim, do que faz bem para a voz, evitar as coisas que não fazem bem, ter hábitos, né, uma boa noite de sono, isso é inegociável também. Ter uma boa noite de sono é primordial. Então,
Se você troca o dia pela noite, você tem que rever os seus conceitos, porque a noite foi feita para dormir. A não ser que você tenha, eu tenho que acordar para fazer uma oração 3 horas da manhã. Ok, mas depois você vai voltar a dormir, não é ficar acordado a noite toda. Minha filha usa o termo maratonando. Não é maratonando, né? Vendo Netflix e esses canais de TV. Você precisa dormir à noite, né? Para que você para que você consiga trabalhar durante o dia, executar suas tarefas. Então, uma noite de sono bem dormida também não tem negociação. Uau! Estou aí com vários exercícios de casa. Bom, nesse momento eu vou chamar a Elisa para compor aqui a nossa mesa. Ela vai trazer, né, as questões que o público fez aí, os nossos irmãos e irmãs. Amém? Elisa? Oi, olha que maravilha, hein? Olha só, pessoal, eu já quero chegar aqui, o Cristiane, pedindo até um pouquinho de desculpas para o pessoal, porque ficou tão bom que a gente avançou, né, um pouco mais com o nosso horário e a gente já está um pouquinho acima aí do horário, mas vamos que vamos. Eu vou fazer algumas perguntas para você, mas aí você tente responder de uma forma mais breve, até porque acho que algumas coisas do que vou perguntar aqui pode ser que tenha algum ponto que você até já respondeu, ok? Então, vamos lá. Tem algum exercício que podemos fazer para ter cuidado com a voz? Essa é a pergunta da Jocilene Coutinho, é a mãe da Joyce. Que bom, Jocilene, prazer estar aqui com você. Olha, existem vários exercícios, mas eu não tenho como ensinar um exercício sem antes avaliar sua voz, sem entender como você trabalha, com que você trabalha. Então, eu não consigo falar de um exercício específico. Existem vários, para vários objetivos. Então, o ideal é que você procure um fonoaudiólogo para que você tenha essa orientação. Beleza. Agora, a próxima pergunta é da Daniele Menezes. Quem só conversa lendo lábios, mesmo sem deficiência, seria vício ou é alguma deficiência? Oi, Cristiane. Daniele, né? É. A pessoa que perguntou, Daniele? Isso. A pessoa que perguntou é Daniele. Daniele, obrigada pela sua participação. Não, todos nós olhamos para a boca do sujeito que está falando com a gente. Isso é muito natural. Tanto que quando a gente usa, né, máscara, parece que você está ouvindo menos, porque você fica sem o apoio visual. É interessantíssimo. Você só vai perceber isso a partir do momento que você não consegue fazer a leitura labial. Mas você tem toda a razão, você não é diferente, não. Todos nós fazemos precisamos dessa pista visual para a gente entender o que é. Ok. Cristiane, parece que deu uma travada aí no seu vídeo, né? Mas vamos lá. Deu uma travada aí, pelo menos para mim. Mas estou te ouvindo. Ok. Então vamos à próxima pergunta. É da Jurema Wolff. Ela pergunta assim: o que pensa ou sugere a fonoaudiologia acerca da inclusão do surdo na comunicação social e em ambientes específicos, como exemplo, a sala de aula? A gente poderia colocar também na questão do espaço da escola dominical na igreja, porque nem todo mundo tem acesso a Libras, né? Isso, é verdade. Na minha igreja, Jurema, que foi muito oportuno a sua pergunta. Na nossa igreja, em Pilares, nós temos um ministério com surdos e eu vejo que faz toda a diferença na vida dos surdos. Então, eu creio que seria uma coisa que todas as igrejas deveriam pensar. Nem todos os surdos, eles usam a Libras para se comunicar. Existem surdos oralizados e eles fazem a leitura labial. Então, os professores da escola dominical, os pastores, toda a liderança da igreja, líder de célula, precisa estar consciente de que ele pode ter um discípulo, um membro surdo, e que o ideal é que esses membros eles tivessem esse apoio, esse acolhimento dentro das nossas igrejas. Então, a voz da noiva, né, como o Cantares 2,14 fala, pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras,
mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque tua voz é doce e sua face é graciosa. Eu amo esse versículo, está em Cantares ou Cânticos, né? De Salomão. E a voz aqui, como é que fala? A voz aqui da noiva representa a igreja. A igreja somos nós. Cada um de nós é a igreja, nós somos templo do Espírito Santo, então nós precisamos fazer a nossa voz ser ouvida, mas às vezes não é o som da nossa voz, mas a libras, é o gesto, é a forma com que você vai se comunicar com o outro. Então, que o Senhor possa ouvir a sua voz, que o Senhor possa fazer com que você fale. Se você não falar através do som da sua voz, que você se comunique de outra forma, mas a igreja tem que estar preparada para receber esses membros. Então, é só uma... Que bom que foi muito oportuna essa pergunta, porque tá muito atual, né? A gente está recebendo muitos membros surdos. Que bom, muito bem. A próxima pergunta é da Admeia Peixoto. Ela diz assim, com a dermatoglifia, é possível dizer que uma pessoa tem potência vocal para ser um cantor profissional? Admeia, querida, minha amiga lá de Pilares. Admeia, não. A dermatoglifia, ela aponta só para predisposição genética, se você é veloz, resistente, coordenado ou forte, em termos genéticos. O treino, quem vai fazer é o fonoaudiólogo ou o professor de canto, mas todos podem cantar. E pela dermatoglifia, a gente só vai identificar o teu potencial. E a gente vai trabalhar para isso se aprimorar ou melhorar aquilo que não foi potencializado. É isso. Beleza. Agora temos uma pergunta da Sônia Mello, que é como melhorar o volume da voz? Para aquelas pessoas que têm aquele tom de voz muito baixinho, acho que você até comentou na live, né? Às vezes até um professor, mas tem um tom de voz baixinho, e aí difícil de alcançar até 10 alunos, né? Que dirá 20. É verdade. O tom da voz, ele depende de duas coisas. Ele depende do fechamento das cordas vocais para elas vibrarem e depende da respiração. Então, o fonoaudiólogo precisava avaliar esse sujeito desse exemplo. Não sei se é a própria Sônia ou se ela está se referindo a algum exemplo, mas o fonoaudiólogo precisa ver se essas cordas vocais estão fechadinhas, tem que ter um exame do otorrino para a gente descartar essas possibilidades. Se tem alguma fenda glótica, né, que deixa a voz ficar soprosa. E saber a quantidade de ar que você está mandando para a sua corda vocal produzir um som. E, além disso, saber se você está articulando bem. Porque tem muitas pessoas que falam assim, fala para fora, menino. Fala para fora, menina, não estou te ouvindo. E se falar para fora, não quer dizer que a pessoa fale para dentro. É que auditivamente ou acusticamente essa voz não está sendo projetada da melhor forma possível. Então, pode ser que tenha alguma questão de respiração para ser melhorada, alguma questão de produção da voz ou até mesmo articulação. Ótimo. E por falar em tom de voz também, vamos falar agora, acho que talvez você pode até me corrigir se eu estiver errada, mas acho que a questão agora é ritmo. Por exemplo, a Gisele diz que fala muito devagar e a Paula Cristina disse que é muito acelerada. Quais exercícios ou como você pode orientar essas duas ouvintes dessa noite para que elas possam melhorar aí essa velocidade ou esse ritmo da voz? Olha, o ideal é que você grave a sua voz. Então, grave a sua voz e se ouça. Eu sei que deve estar passando pela sua cabeça assim, mas eu não gosto da minha voz, eu não gosto de me ouvir, eu não faço áudio no WhatsApp. Isso tem que acabar, porque a gente tem que gostar da nossa voz. Então, a voz ela pode melhorar, o fonoaudiólogo pode destacar mais a frequência, melhorar o tom da voz, mas a velocidade é ritmo, você tem toda a razão. Então, Elisa, o ideal é que você se escute e tente entrar num ritmo mais rápido, né? Aí você pode usar estalo de dedos, palmas, então para você entrar num ritmo melhor. Então, se você vai, assim, claro que o ideal é que você comece por textos e não por fala espontânea. Aí você vai ler aquele texto um pouquinho mais rápido. Depois você vai tentar falar aquele texto sem ler. Então, você vai conseguir entrar no outro ritmo. E por aí vai. Isso sem a ajuda do fonoaudiólogo, né? Mas se for um caso muito extremo, precisa de uma avaliação melhor. Ótimo.
A Rosane França faz a seguinte pergunta: o período de silêncio faz bem para a voz? Tipo, fazer o repouso com a voz é bom? Então, o repouso é perfeito, ele só não pode ser muito grande. Então, olha que curioso, Elisa. Eu atendo senhorinhas que têm rouquidão, mas sabe qual é o problema delas? Elas não têm com quem conversar. Elas passam a semana toda caladas. Elas não têm o hábito de ouvir música. Elas não têm ninguém em casa. Elas moram sozinhas. Então, esse repouso ele é muito relativo. Se for um repouso após o uso da voz, é perfeito, porque precisa de repouso. Um velocista, um corredor, ele não corre 24 horas por dia. Ele precisa de descanso, porque a fadiga vocal é real. Mas o oposto também é interessante e curioso de se trazer à tona, porque é uma coisa que é o oposto, é uma atrofia. É a mesma coisa que se você engessar o braço, 30 dias depois, você tira o gesso e compara com aquele outro que não foi engessado. Você vê que o tônus é diferente, você vê que ele ficou mais magrinho, perdeu força, perdeu massa, porque ele ficou atrofiado. Assim acontece com a corda vocal. Então, o repouso após o uso vocal é perfeito. Mas se for silêncio, assim, um exemplo, senhora viúva que não tem costume de ouvir nada, assim, de cantar, né? Que cantarolar faz bem. Você vai usando a voz. Enfim, então é isso. Se você não usa a voz, também é ruim, tá? Eu, nesse período de pandemia, que estou ficando muito em casa, né, e às vezes muito sozinha, eu fico cantarolando muito, porque às vezes até falo sozinha, porque eu tenho aquela vontade de falar, não tem com quem falar, vamos louvar o Senhor, né? Isso. Então, querida, agora é a última pergunta da live. Tiveram até outras, mas nós percebemos que você já havia respondido, então não tinha motivo para fazermos a pergunta aqui novamente. É da Gisele Dias, ela pergunta assim: como uma pessoa que faz uma apresentação pode se livrar dos vícios de linguagem? Tipo, né, ai, aí, que tem aquela coisa, né? Como é que se livra disso? Então, isso é uma questão que você precisa se ouvir primeiro. Então, é ter consciência de em que momentos você faz isso. E também por que você usa essas palavras de apoio. Porque você está pensando ainda? Porque você esqueceu a palavra? Porque você não sabe o que dizer? Então, existe uma coisa chamada pausa respiratória e pausa preenchida. A pausa preenchida nem sempre ela é atraente, porque a pausa preenchida era uma pausa que tinha que ser silenciosa e você preencheu com som. Então, se você fica, era melhor ficar quieto. Então, eu estou falando e depois eu esqueci do que eu ia falar, eu prefiro ficar em silêncio, nem sempre, né? Porque é dinâmico. Então, você precisa ter essa consciência. Você consegue melhorar à medida que você se filma, você se ouve, e aí as coisas vão ficando mais, vão fluindo melhor. Mas, de fato, às vezes você pega numa fala de improviso, que você não pensou naquilo antes. Então, que você evite encher as pausas, ou seja, preencher as pausas. O ideal é que ela seja silenciosa. Um treino, né? Tem pessoas que não conseguem. É um treino. Tem pessoas que não conseguem nem engolir a saliva. Fica com aquela babinha, né? E você fica, às vezes, querendo avisar a pessoa, você vai falar como, né? Meu Deus! Não dá um tempo, né? Não dá um tempo. Então, nós chegamos ao fim aqui das nossas perguntas. Queremos agora que a Joyce volte, né? Vamos chamar a Joyce para que ela volte. Nós vamos fazer agora a premiação aqui da nossa live. Tivemos algumas... o pessoal está batendo palma, né? Vamos ver. Sim. Então, a primeira pessoa a participar da live quando iniciamos, adivinha quem foi, Joyce? Mami. Foi sua mami. Então, foi a Jocilene Coutinho. Parabéns, Jocilene! Você é uma assídua das nossas lives, gente, né? Eu nem combino nada com ela, tá? Eu quero deixar bem claro aqui. Eu mando um convitinho, ó, e
Vou Não, embora. mas ela é ótima. Então, parabéns para a Jocilene. A segunda da premiação, né? Foi a primeira pessoa a fazer uma pergunta no chat. Foi o Lúcio Ribeiro. Parabéns, Lúcio. Parabéns. Lúcio, nós precisamos do seu telefone para poder mandar para você o prêmio, porque a gente está em pandemia, não pode ainda dar o prêmio presencial, vai ser um prêmio virtual, tá bom? Ah, que chique. Mas que chique. Deixa aí o seu telefone para que a gente possa te premiar. A próxima pessoa premiada é a Regina Helena Rosseto. Ela respondeu ao versículo da live, né, e citou onde ele estava registrado na Bíblia. Isso é bênção. Nós queremos agora, chegando ao fim, né, fazer aqui os agradecimentos, né? Nós queremos agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos proporcionado dias maravilhosos, noites maravilhosas, com pessoas especiais que têm ampliado o nosso conhecimento. E como em todas as lives, Cristiane, hoje não foi diferente, você trouxe novidades, conhecimentos, tirou dúvidas, foi bênção para as nossas vidas. E como nós somos atleta da voz, né, Joyce? Então, atleta da voz. Eu quero também agradecer ao nosso bispo Paulo Rangel, que sempre nos apoia. Agradecer a presença e o carinho da Cristiane Magacho, que esteve conosco nessa noite, por ter aceito o nosso convite. Também quero agradecer a presença da Joyce Coutinho, que já é uma amiga e que tem, né? Ela hoje pôde estar conosco. Agradecer a pastora Eliane, que é a secretária executiva de Educação Cristã, a nossa assessora pastoral, que é a pastora Marli, que muito nos apoia e tem orado conosco, todos os pastores e pastoras, SDs, a nossa equipe do DRED é Departamento Regional de Escola Dominical, os coordenadores distritais e a nossa equipe técnica, né? E também, em especial, a você que está nos assistindo. Você é muito especial e, com certeza, deixou a nossa live muito mais interessante nessa noite. E registre aí na sua agenda a data da nossa próxima live, que vai ser no dia 25 de julho, às 19 horas, é o último sábado de julho. Eu quero, nesse momento, estar assim, orando para a gente agradecer a Deus por esse tempo tão especial que passamos juntos. Então, você que está nos assistindo, nós também queremos orar por você, para que você seja um bom comunicador, para que você cuide da sua voz, como foi falado aqui, né? Que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e que possamos cuidar melhor dessa voz que Deus nos deu e não deixar ficar com problema. A Cristiane Magacho, ela atende também como fonoaudióloga. Se você já quer fazer um tratamento preventivo, nos procure, a gente passa então o contato dela para você, para que você possa cuidar melhor da sua voz, como deve, né, Cristiane? Como deve. Então, nós vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos que temos recebido, Pai. Em dias difíceis, o Senhor tem nos premiado com palavras tão enriquecedoras. O Senhor não tem nos desamparado, não tem desamparado a cada um de nós, cada pessoa que está nos assistindo, que possa nos assistir, Senhor, aqueles também que estão enfermos, que o Senhor leve o bálsamo da cura nessa noite. Que o Senhor abençoe também, Jesus, todos os professores, pastores, todos os preletores, todos que fazem uso da sua voz, os cantores, aqueles que estão à frente do Ministério do Louvor, que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos levar a boa palavra àqueles que precisam, de uma forma cuidadosa, como o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Pai, pela tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
nós estamos caminhando para finalizar. Que pena, chegou ao fim, não é? Então, nós temos alguma coisa para dizer para você. Eu vou até tirar meu óculos, porque está chegando aquele momento especial. Nós, metodistas, nos preocupamos com você. Cuide-se, cuide da sua voz, cuide do seu irmão, cuide da sua irmã, cuide da sua família. Eu protejo você e você me protege. Enquanto der, se puder, fique em casa.